Gente, quando eu me propus a fazer isso, e foi minha esposa que me incentivou realmente, né, depois dessa questão toda aí da apresentação da Olimpíada, esse é um assunto que eu venho pesquisando já há algum tempo, e depois de tudo, eu fiquei pensando assim: hoje nós vamos ter a oportunidade de fazer uma espécie de panorama geral, é uma coisa tão ampla, tão complexa, tão diversificada, com tantas nuances que a literatura é muito grande, as discussões. Então, eu creio que o nosso objetivo aqui é basicamente ter uma visão geral das principais linhas. Gente, eu vou trazer bastante conteúdo, bastante informação, mas eu espero que isso seja depois um incentivo para que vocês possam continuar também pesquisando sobre isso, né? E quem sabe lá na frente Deus até nos permita fazer outros momentos assim e trabalhar os assuntos mais específicos de forma mais aprofundada, né? De qualquer forma, é uma coisa impressionante, a literatura, as publicações, as análises, tudo que tem sido feito, pessoas têm feito pesquisas de mestrado, doutorado, sobre as mais diversas perspectivas. Então, é por isso que hoje a nossa proposta é ter essa visão geral, como que um voo, né, sobre esse terreno, identificar algumas das principais questões e depois, quem sabe, continuar refletindo sobre isso, né? Mas eu coloquei aqui a agenda woke como análise cristã, né, que já esse é o pressuposto, né? Eu não sei se alguém veio aqui assim que não tem essa tradição cristã, né? Mas é bem-vindo, né? E nós vamos ter essas discussões. Ok. Gente, eu gostaria, né, primeiro de já começar, né, falando. Deixa eu ver aqui. O que é o movimento woke? Né? A expressão woke significa despertado, é alguém que acordou, é alguém que está atento, não é? E isso surgiu, essa expressão, ela já foi mencionada no século XIX, início do século XX. A ideia era basicamente de conscientização, das pessoas estarem cientes de que a sociedade, como a sociedade funciona, especialmente em relação à questão das injustiças, e que segmentos da sociedade, especialmente as minorias, os fragilizados, os oprimidos, então deveriam estar conscientes disso, simplesmente não aceitar o status quo, a condição da sociedade, mas ter consciência disso e a partir daí então lutar, né, para a conquista dos seus direitos, né? O termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais de esquerda, que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, o movimento LGBTQIA+, uso de pronomes de gênero neutro, multiculturalismo, a vacinação por causa da pandemia, né? O ativismo ecológico e o direito ao aborto, né? Isso aqui é um bom resumo, né? E aqui eu gostaria de mencionar algumas questões, né, em relação a essa definição, né? Líderes que influenciaram o surgimento do movimento woke. Novamente, as pessoas que têm analisado isso, por exemplo, dizem que Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, ele faria críticas severas em relação ao que aconteceu. Mas, de qualquer forma, todos esses pensadores, escritores, filósofos, sociólogos, literatos, eles, de alguma forma, trouxeram ideias, né, que influenciaram o pensamento, especialmente da academia, para chegar a esse ponto que nós estamos hoje. Por exemplo, muitos marxistas não concordam que o conceito woke deva ser associado ao marxismo. Especialmente os marxistas clássicos, eles trabalham muito mais a questão da economia e da percepção, né, da distribuição de riquezas e tudo mais, né, numa perspectiva bastante materialista e secular. Mas, de qualquer forma, uma boa parte dos pensadores que depois foram desenvolvendo ideias, né, que nos trouxeram até isso que se chama de movimento woke, foram influenciados por Karl Marx.
inclusive, basicamente o conceito de que a sociedade ela vive numa relação de opostos, de forças opostas, e onde existe uma confrontação a partir do conceito da tese antítese-síntese de Georg Hegel, né, filósofo que propôs essa visão da história, e com Marx que trouxe isso para a questão econômica e a luta de classes, especialmente a ideia, né, de que o proletariado ele deve assumir o poder e que as pessoas que enriquecem a partir do capital, elas não devem existir, que toda a produção ela deve ser compartilhada pelos trabalhadores. Gente, eu estou resumindo isso, né? Sei que tudo isso tem uma série de desdobramentos, né? Sigmund Freud, né, que trouxe a ideia, né, de que o cristianismo ou a própria religião é uma espécie de ópio, né, que de alguma forma deixa as pessoas entorpecidas em relação às suas situações existenciais, emocionais e tudo mais. E, além disso, o questionamento da moralidade judaico-cristã e a ideia, né, de que a sexualidade e muitas outras áreas, né, novamente, Sigmund Freud é o mundo, né, mas é, a proposta dele foi de trazer uma espécie de libertação, no sentido que as pessoas não deveriam ficar constrangidas com a sua identidade, com a sua sexualidade. Isso, de alguma forma, influenciou também o movimento. Friedrich Nietzsche, aqui faltou o Zé. Friedrich Nietzsche, especialmente, até vou depois trazer umas citações dele, ele influenciou nesse sentido de que Deus morreu, a religião morreu, não existe mais certo e errado. E então ele surgiu com a ideia do Übermensch, né, que é o super-homem, é o homem autônomo, o homem que vive a sua vida como ele quer, de acordo com a sua autonomia, né? Novamente, reduzindo muito, né, tudo que ele disse, né? Antonio Gramsci, esse marxista, né, italiano que foi preso por Mussolini, que ele começou a questionar, desde cedo, nos anos 30 e 40, começou a questionar a aplicação do marxismo da forma leninista, revolucionária, opressora, e Antônio Gramsci disse que o caminho não seria esse, que o caminho seria através da contestação da hegemonia cultural, de que a sociedade capitalista deveria ser minada a partir de pessoas que vão influenciar todos os segmentos da cultura. Nós temos aí Michael Foucault, Michel Foucault, também né, filósofo francês, que foi talvez uma das pessoas mais influentes no meio de tudo isso, especialmente essa questão de liberdade, sexualidade, autonomia. Ele foi um dos pais do chamado pensamento pós-moderno, como também Jacques Derrida, não é? Que ele era argelino, né, mas que exerceu uma influência muito grande, especialmente questionando os discursos. Né? E a ideia é que os textos são produzidos, mas nenhum deles tem um sentido absoluto, né? E que tudo isso precisa ser questionado. Ele trouxe a ideia do desconstrucionismo, isso é, nós temos que desfazer essas coisas que parecem ser certezas. E também Herbert Marcuse, que também exerceu uma influência muito grande, especialmente a partir do movimento chamado da Nova Esquerda. E é interessante, Paulo Freire, o brasileiro Paulo Freire, um, assim, é impressionante na literatura e a influência dele, especialmente na questão da educação pelos oprimidos, né? E na literatura muitas pessoas mencionam ele como uma das pessoas mais influentes em todo esse movimento, né? Até para mim foi uma surpresa de ver como ele é reconhecido realmente na academia nessa área da luta, né, pelos direitos e ah, especialmente numa perspectiva marxista, né? Então, e a ideia então de que a escola ela não deve simplesmente transmitir informação, mas ela deve ser transformadora no sentido de conscientizar as pessoas a respeito das injustiças e tudo mais, né? Eu até queria dizer, gente, que por hora, né, eu estou fazendo essa abordagem mais descritiva, né? E é interessante que eu publiquei no meu Instagram, né, sobre o ônibus, né, que se considerava trem, né, não sei, alguns de vocês viram, e uma pessoa perguntou, é uma crítica ou é um apoio, né? E, obviamente não é um apoio, né, mas
Então, eu só gostaria de mencionar Friedrich Nietzsche, né, porque eu creio que ele representa bem essa questão desse choque que houve entre a sociedade que ainda tinha uma influência cristã, uma crença em Deus e algum tipo de valores morais e tudo mais. E é lógico que isso não aconteceu da noite para o dia, né? Mas de qualquer forma, muitas pessoas reconhecem, né, que Friedrich Nietzsche exerceu uma influência significativa, né? Especialmente quando ele disse, né, que os discursos, na verdade, parecem verdade, mas não são. Parecem racionais, mas não são, né? Por exemplo, ele diz, não existem fatos, apenas interpretações. E é por isso que hoje em dia, às vezes, a gente fica assim meio chocado, né, de que pessoas dentro do movimento woke fazem declarações que não têm sustentação racional, filosófica, científica, nem mesmo a lógica básica, mas ainda assim isso é apresentado como verdade absoluta e que deve ser imposta de forma radical sobre todas as pessoas, né? E isso tem a ver também com o pensamento de Nietzsche, né, que não é uma questão de verdade, é uma questão de poder. Quem é que consegue o poder, né? Não existem fatos eternos, assim como não existem verdades absolutas, né? Então, por isso que surgiu essa ideia do construto social. Isso é, o que nós temos não é pensadores que encontram a verdade, mas de pessoas que têm percepções, mas nenhuma verdade é absoluta, né? E todo esse tipo de relativismo, ele exerce uma influência imensa na academia. Hoje em dia, se você conversar com algumas pessoas, as pessoas, isso é um construto social, isso é uma espécie de consenso dentro de um grupo a respeito de determinadas coisas, mas que não existe uma verdade que está acima de todas as verdades, ou como diria o pensador cristão Francis Schaeffer, a verdade verdadeira, não é? Ele diz: será o homem um dos erros de Deus ou será Deus um dos erros dos homens? Essa é uma das frases clássicas de Friedrich Nietzsche. No cristianismo, nem moralidade nem religião entra em contato com a realidade em nenhum momento. Então, Friedrich Nietzsche diz que o conceito, por exemplo, de humildade, de amor, de compaixão, simplesmente é fraqueza, é uma debilidade, jamais deveria ser concebida como uma virtude e assim por diante, né? Então, ele exerceu uma influência muito grande, né? E uma coisa que nos chama a atenção é que no movimento woke não existe a ideia de compaixão, misericórdia, nada disso, né? Assim, quando a ideia é trazida, ela deve ser aceita, e quem não aceitar vai ser punido radicalmente, né? Então, é, Hermann Marcuse, ele foi o líder da chamada Nova Esquerda, né? No final dos anos 60, início dos anos 70. A nova esquerda é diferente da esquerda tradicional porque tende a reconhecer a luta por várias formas de justiça social, enquanto os movimentos anteriores priorizavam objetivos explicitamente econômicos. Então, o marxismo clássico era basicamente o dinheiro está na mão dos ricos, vamos nivelar a sociedade para que a riqueza seja distribuída. Mas Marcuse ele disse que, especialmente quando as nações começaram a ficar mais ricas e as riquezas começaram a ser mais distribuídas, para muitas pessoas já não fazia tanto sentido aquele movimento dos camponeses contra os fazendeiros, dos industriais contra os funcionários e coisas assim. Ele disse: eu ainda considero o movimento estudantil radical e os militantes negros e pardos como a única verdadeira oposição que temos nesse país. Então, falando dos Estados Unidos, né? Que na época as pessoas podiam comprar carrões e a gasolina era barata e havia praticamente pleno emprego e tudo mais, então a questão toda era racial. É por isso que é importante compreender, né, que o movimento woke ele nasceu em termos mais de discussão racial, não é? Ah, e, e a influência do Marquês realmente foi muito grande. A nova esquerda na América Latina buscou ir além dos esforços marxistas-leninistas existentes para alcançar a igualdade econômica e a democracia, incluindo reformas sociais e abordando questões únicas da América Latina, como igualdade racial e étnica, direitos dos indígenas, direitos do meio ambiente, demandas por democracia radical, solidariedade internacional, anticolonialismo, antiimperialismo e outros objetivos. Aí você pode imaginar, né, que aqui já na Wikipedia nós temos a definição de que democracia significaria uma democracia radical. A democracia radical é o povo pelo povo de uma forma nivelada, não é? E que
É por isso que a ideia da solidariedade internacional é que todos os países comunistas deveriam se unir, né, pela revolução comunista no mundo inteiro, né? E aí vem toda a linguagem de anticolonialismo, anti-imperialismo, e ainda hoje essa linguagem é comum em alguns lugares, né? A ideia de que, por exemplo, a Europa que colonizou a África, as injustiças que foram promovidas, tem muitas coisas aí para analisar. A questão dos indígenas nos Estados Unidos, a questão dos pobres da América Latina, tem muitas questões que são discutidas aí, mas de forma geral, a solução era uma conscientização, uma mobilização para para desconstruir esse sistema, não é? E estabelecer um novo modelo na sociedade. Ah, Lá nos Estados Unidos, essa nova esquerda ela se manifestou através do feminismo, por exemplo, né? Então, nós temos as diversas ondas do feminismo, né? No primeiro momento era a busca por direitos básicos, né? E direitos de voto e tudo mais. Depois, essa questão de igualdade em relação ao trabalho, e salário, ah, e depois o feminismo ele começou a ganhar uma característica mais radical, até mesmo se tornando uma espécie de luta de classe, no sentido de que mulheres vão dominar os homens e que os homens são considerados como inimigos, né? E no movimento woke isso ganhou uma dimensão impressionante, né? Com a questão sexista, a questão de misoginia, ah, eh, e a tal ponto, né, que hoje existem representantes do feminismo radical que dizem que a sociedade não pode ter mais homens, né? E aqui isso me faz lembrar, né, que depois eu vou mencionar isso daí, mas que agora há pouco tempo teve uma série da Disney chamado O Acólita, ou A Acólita, né? The Acolyte, onde existem duas bruxas lésbicas que geram filhas, sem a questão da reprodução natural e tudo mais. É impressionante, né? Eu nunca vi de uma forma tão enfática, né, essa questão sendo trazida aí. No geral, os homens são bandidos, os homens são desonestos, os homens são covardes e assim por diante, né? A questão da libertação dos negros, né? E lá nos Estados Unidos nós tivemos um momento de direitos humanos, né? Teve, por exemplo, o Martin Luther King, né? Com a ideia da conquista dos direitos dos negros de forma pacífica, em grande parte eram questões importantes, lutas importantes, e ao mesmo tempo, né? Martin Luther King ele realmente foi influenciado pela nova esquerda também. Ele também tinha afinidade com pensamentos marxistas é, naquela época. Você também tem Malcolm X, né, que era um líder muçulmano e ele propunha a revolução, realmente, a revolução armada. A questão da nova moralidade, né, de que essa ideia da família e do sexo dentro do casamento e da heterossexualidade, todas essas coisas deveriam ser desconstruídas, não é? E a questão também do psicodelismo e a experiência, como Alan Watts, de experimentar drogas, né, como uma nova forma de existência e coisas assim. Só mencionando algumas questões, né? O movimento hippie e a revolução cultural, é, essas questões, né? Mas então, qual é a origem do movimento woke, né? Eu achei interessante, né, esse artigo da revista Forbes, né, porque a revista Forbes diz que a palavra foi cooptada pela direita. Então, a ideia é de que as pessoas de uma perspectiva conservadora, de direita, alguns, né, que enfatizam cristianismo, família e tudo mais, roubaram esse termo e deram um sentido pejorativo, mas que ele deve ser visto numa perspectiva mais positiva. Só que hoje, mesmo entre aqueles que têm uma perspectiva mais de esquerda, também tem trazido críticas em relação ao movimento woke. Bom, mas aqui está, né? Da revista Forbes. Antes da palavra ser cooptada pela direita, woke era um termo usado dentro das comunidades negras e campanhas de justiça social para se referir a uma consciência sobre a desigualdade, como alguns incentivando a outros a ficarem acordados. Daí a palavra woke, despertos. E ganhou popularidade mainstream, a popularidade do centro, né? Dos jornais, da mídia e tudo mais, na medida que o movimento Black Lives Matter cresceu no início dos anos 2010, especialmente após a morte policial, a morte feita por um policial, né, de Michael
Michael Brown em Ferguson, Missouri, em 2014. Né? Então, o movimento Black Lives Matter também é profundamente influenciado pelos pressupostos marxistas de revolução, de luta, e então esse foi a partir daí, né, que a ideia woke ela ficou muito mais proeminente. Ok, seguindo um pouquinho mais, woke começou a significar uma visão progressista sobre uma série de questões, assim como sobre a raça. Então, aqui nós temos agora uma expressão importante, né, que é a ideia do progressismo. Né? O progressismo basicamente é uma leitura marxista da sociedade. Agora, lembrando, né, que esse é um leque muito amplo, né, porque você tem desde ainda leninistas, maoístas, né, até pessoas que propõem um tipo de sociedade igualitária, mas dentro dos pressupostos econômicos do marxismo, especialmente de distribuição de riquezas e outras coisas mais. Só que hoje em dia a visão progressista ela incorporou essa questão da luta contra o racismo, a ideologia de gênero, a luta a favor do aborto, também a questão ecológica, ambiental e muitas outras coisas. Né? E quando eu digo incorporou é porque isso começou a fazer parte do discurso, começou a fazer parte da luta política, econômica e tudo mais. Né? Então, é por isso que a gente vê uma espécie de desenvolvimento em relação àquilo que a princípio era somente uma luta pelos direitos raciais e depois começou a incluir uma série de outras questões aí. É interessante, né, que em 1981 teve um artigo, né, publicado aí por Laclau e Muffa, sobre estratégia socialista, né, onde seguir, para onde é que a gente vai a seguir, né? Até que ponto se tornou necessário modificar a noção de luta de classes se queremos abordar novos sujeitos políticos, mulheres, minorias nacionais, raciais, sexuais, cujo caráter é nitidamente anticapitalista, mas cuja identidade não está construída em torno de interesses de classe específicos? Gente, isso aqui, em 81, foi uma pergunta que gerou muita discussão na academia. Não é? Gente, eu estava pensando assim, né, se alguém em algum momento fizer um recorte disso que eu estou dizendo aqui, talvez muitas pessoas dizem, mas o pastor Jorge ele é marxista? Ele diz, não, eu estou observando esse fenômeno aqui, não é? E explicando por que houve essa transição da questão puramente de interesses de lutas de classe em direção a algo muito mais voltado, né, para os diversos outros interesses. Né? Ok. Esse texto, seu inimigo não é definido por sua função, nem pela exploração, mas por possuir certo poder. Aí está toda. É uma questão de poder. E esse poder não emana do seu lugar nas relações de produção, como era no marxismo clássico, mas é resultado da forma de organização social característica da sociedade atual. A sociedade atual é sem dúvida capitalista, mas essa não é a sua única característica. Ela também é sexista e patriarcal, além de racista. Aqui está a agenda woke. Isso é, a agenda woke é basicamente isso, é observar que não existe somente uma dominação econômica, mas também a questão sexista, no sentido da opressão das mulheres ou de outras minorias sexuais, a questão patriarcal, né, no sentido que o homem ele tem um direito inerente de superioridade, e é também a questão da raça, né, do privilégio branco sobre os negros. Né? Então, gente, isso aqui dá uma ideia, né, a respeito das questões em relação a esse movimento. Então, quais são alguns dos pressupostos do movimento woke? Né? Um deles, por exemplo, é a questão da justiça racial. Aliás, quase tudo é colocado em termos de justiça. Né? E é interessante, né? Porque quando nós falamos sobre justiça, numa perspectiva básica, justiça é as pessoas vão receber aquilo que elas merecem. Né? Mas na perspectiva do movimento woke, a justiça ela se estende ao fenômeno histórico, a momentos históricos. Por exemplo, por causa da escravidão, né, que prevaleceu durante séculos aqui nas Américas, nos lugares, então os descendentes dos escravos, ainda que hoje não sejam mais escravos,
mas eles acabaram herdando a falta de privilégios, de oportunidades, e que agora a sociedade patriarcal branca deve reparar essa injustiça em relação aos negros, por exemplo. Então, por isso que o conceito de justiça racial, ele deixou de ser basicamente, né, de que todos são, na linguagem cristã, criados iguais diante de Deus, para falar, né, de que existe uma estrutura patriarcal, machista, racista, que oprime os negros, os gays, as mulheres, e que essa estrutura ela precisa ser questionada, enfrentada em todos os níveis, né? Então, está aí, né, algumas dessas questões, né? Então, a justiça social se refere ao conceito de garantir igualdade de direitos e oportunidades para todas as raças. Mas, na verdade, a ênfase toda aqui é sobre a raça negra, né? Abordando as desigualdades históricas, estruturais, e a palavra estrutural aqui ela é muito importante nessa discussão, né? Porque a ideia de que governo, justiça, empresa, academia, todos partilham dessa injustiça, né? Que afetam grupos raciais, especialmente os negros e outras minorias. Iniciativas como a Jornada de Justiça e Equidade Racial, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, buscam fomentar o debate sobre a promoção de justiça racial e reparação dentro do sistema judicial e sociedade, né? E esse daqui, gente, em alguns outros textos, eu trouxe da inteligência artificial, para vocês saberem, né? É chamada CIDR. E recentemente eu estava ouvindo no rádio uma pessoa, né, falando sobre justiça pelos negros, não é? Mostrando que essa pessoa defende a tese de que os jovens negros estão sendo vítimas de genocídio intencional, sistêmico, organizado por parte da sociedade. E que somente pelo fato de serem jovens negros eles estão sendo assassinados. E então as estatísticas são produzidas, né, de que o número de jovens negros que são assassinados pela polícia é um número significativo, e isso é uma evidência de que existe um genocídio sistêmico, né? Então, para vocês verem, né, isso eu estou falando aqui do Brasil, né? E nem sempre a questão toda é discutida, né? Por exemplo, qual é a proporção de brancos e negros dentro do recorte sociológico, né? Isso é das pessoas que vivem em determinadas comunidades, não é? E qual é o índice dessas pessoas que estavam envolvidas na criminalidade e foi através de confrontos com policiais? Quantas pessoas elas foram executadas de forma inocente pelo fato de serem negras e assim por diante. Então, essa discussão está aqui, essa discussão está nos Estados Unidos, está na Europa, não é? Então, mas um pressuposto aqui da justiça racial é de que a sociedade é racista e que ela usa, especialmente as forças policiais, como uma forma de perpetrar genocídio contra os negros em nome da lei e tudo mais. Essa é uma ideia fundamental dentro do movimento, né? Você se lembra daquela questão de George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Que depois se constatou, né, que na verdade não era aquilo que as pessoas estavam dizendo, mas de qualquer forma se tornou um movimento, camisetas e tudo mais, né, da luta pela justiça racial. Só uma questão aqui, não é que o preconceito realmente existe, né? Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, durante um ano e pouco, e realmente a gente percebe, né? Então isso não é uma coisa que deva ser descartada, né? Mas ao mesmo tempo, será que essa é a resposta, né, para lidar com o problema do racismo? E uma série de outras questões aí. Essa senhora, né, parece uma vovozinha, né, a Peggy McIntosh, mas foi ela que trouxe o conceito do privilégio branco, né? Poder de um privilégio não adquirido pode parecer força, quando de fato é uma permissão para escapar ou dominar, né? Então, aí surgiu a ideia do privilégio branco, né? Que só pelo fato de você ser branco, isso já torna você parte do sistema opressor, e que você precisa, por ser branco, reconhecer que precisa abrir espaço, né, para outras raças, especialmente para a raça negra, e inclusive participar ativamente do processo de
de reparação, né, inclusive econômica, no sentido de devolver o dinheiro que foi roubado dos negros na época da escravidão, propriedades e tudo mais, também em relação aos indígenas americanos. Isso é uma questão sociológica complexa, mas isso me faz pensar, né, que uma vez um pastor americano disse, né, de que só o fato de ser branco já nos faz participantes da justiça. Eu achei interessante essa ideia do privilégio branco, né? Isso me faz lembrar, né, que uma vez eu estava vendo uma palestra, né, com jovens, numa faculdade, se eu não me engano, e o jovem, né, estava dizendo que ele era parado muitas vezes por causa da cor pelos policiais por causa da cor da pele dele e que pediam os documentos dele, né? E que eles não deveriam fazer isso porque é um ato de opressão. Mas o palestrante, que era branco, disse: Eu também, a polícia já me parou muitas vezes e pediu meus documentos, né? Mas então nós vemos que chega um certo ponto. Depois a gente fala um pouco sobre microagressões, né? A ideia de que qualquer coisa que pode parecer um preconceito, uma injustiça, isso vai ser considerado como uma agressão, né? Bom, então isso aí é questão. Gente, só a questão racial já é muita coisa, são muitas discussões. Isso me faz lembrar de uma expressão de Morgan Freeman, né, um ator americano, né, que disse: não é uma questão de brancos e negros, mas de seres humanos. Eu achei tão interessante isso, né, porque ele, né, como um negro bem-sucedido, né, ele trouxe esse tipo de percepção e de que esse acirramento do conflito entre raças acaba prejudicando muito mais do que ajudando a reconciliação e a convivência na sociedade, né? Ah, bom, mas saí algumas percepções, né, sobre isso. Também o movimento chamado LGBTQIA+, né? E aqui nós temos, né, essa definição: é o movimento político social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para essa população. O seu nome demonstra a sua luta por mais igualdade e respeito à diversidade. Cada letra representa um grupo de pessoas, né? Então aqui nós temos lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e mais, né? Então, e ah, a ideia, não é, aqui é de que a sociedade deve aceitar isso. E aí a gente viu, né, aquela questão das Olimpíadas, né, que você percebe que ali é uma forma de querer ganhar esse direito é confrontar, por exemplo, as posições judaico-cristãs, né? No sentido de que o cristianismo ensina, né, de que Deus criou homem e mulher num casamento heterossexual, e tudo mais, e essas pessoas nós queremos os nossos direitos. Ok, então isso tem trazido uma série de questões, né? Por exemplo, pessoas no restaurante, né, que se elas são tratadas de uma forma inadequada, elas são extremamente agressivas, ou pessoas que jogam tinta nos lugares, e assim por diante, né? Então, mas essa é uma característica muito forte, né, do movimento woke, né? Mas alguém até sinalizou, né, que quase que é agora uma espécie de paradoxo, porque aqui é a ideia da luta pela identidade, né, de pessoas que saem do armário, por exemplo. Mas agora as pessoas estão dizendo que a sexualidade é um construto social e algo fluido. Então, um homem pode se dizer mulher, e isso já define a questão, né? Então, e se a identidade é fluida, então qual é a ideia das letras? Porque cada letra definiria um tipo de identidade, né? Então, essa é uma questão bastante discutida hoje, né? Então, o que define o homem como homem, mulher como mulher, né? Não sei quantos de vocês assistiram no documentário O que é uma Mulher, né, de Matt Walsh, ele entrevistando professores universitários, pessoas das mais diversas áreas, e muitas pessoas já não têm mais coragem de dizer o que é uma mulher, né? Porque eles têm o receio, né, de que eles vão ser cancelados ou vão ser rejeitados por defender, por exemplo, a ideia de que mulher é uma pessoa adulta do sexo feminino, e assim por diante, né? Então, esses pressupostos estão aí, né? Isso me faz lembrar, né? Eu acho que muitos de vocês viram, né, tempos atrás,
uma mensagem da comunidade gay lá de São Francisco, né, um coral, né, que eles fizeram, e aqui está a letra, né, da música, né, que eles cantaram, né, que de alguma forma viralizou, né. E acho que muitos de vocês devem ter visto, né, esse coral. Você acha que somos pecadores? Você luta contra os nossos direitos. Você diz que todos nós vivemos uma vida que você não consegue respeitar, mas você está apenas assustado. Você acha que vamos corromper seus filhos? Se nossa agenda não for controlada, é engraçado. Só dessa vez você está certo. Vamos converter seus filhos. Acontece aos poucos, de forma silenciosa e sutil, e você mal vai perceber. Você pode mantê-los longe da disco, né, da discoteca, das casas de dança. Avisar sobre São Francisco, fazer eles usarem calças plissadas. A gente não se importa. Vamos converter seus filhos, vamos fazê-los tolerantes e justos. E igual você se preocupa, eles vão mudar seu grupo de amigos, você não vai provar onde eles vão à noite para protestos, e você vai se sentir enojado, tão enojado, quando eles começarem a encontrar coisas online que você manteve longe da sua vista como informação. Adivinha? Você ainda vai ficar bem. Então, o que chamou a atenção foi isso, né? Nós vamos converter seus filhos. E de fato, aqui está toda a questão da doutrinação. Isso é O objetivo não é somente dizer nós não concordamos com a visão cristã. O objetivo é conquistar. É um tipo de. Por isso que algumas pessoas até falam que esse movimento é uma espécie de religião, porque existe um credo, existem pressupostos, existe um tipo de adoração e existe evangelismo, não é? Tanto é que o que houve nas Olimpíadas, né? Aquela mulher, né, que supostamente estava representando o Cristo gay, ela publicou nas redes sociais, né, o Novo Testamento gay, para a gente perceber essa questão religiosa realmente, aquela ideia, né, do culto ao Deus Dionísio e a questão toda da licença de expressão, né, da bacanalha e das orgias e tudo mais, estava tudo ali representado, mostrando o contraste, né, com a ceia do Senhor, Jesus e a salvação, pecado, perdão, e tudo mais. Então, a gente vê, não é, que o propósito é conquistar. É por isso que a influência ela está presente em praticamente todos os segmentos da sociedade. Existe um objetivo de doutrinamento realmente. É a questão da justiça social, né, também. E quando se fala sobre justiça social, aqui é a ideia de que pessoas têm direitos que elas devem receber, né? A justiça social é uma construção moral e política que busca promover a igualdade de direitos e a solidariedade entre os cidadãos, né? Quanto a isso, acho que teríamos pouco que discutir. Agora, observe: seu objetivo é mitigar e erradicar as desigualdades sociais, garantindo que todos tenham acesso às liberdades e aos recursos que lhes são devidos. E aqui isso é uma questão, né? Porque você já viu aquele desenho dos meninos nas caixas, né? Isso é que eles estão na cerca, né? Existe um que ele consegue ver bem, o outro está em cima de uma caixa, não é? E o outro não consegue ver bem. E que a ideia da justiça social, então, é colocar uma caixa maior para que o mesmo menorzinho possa olhar. E isso significaria, por exemplo, é, uma ajuda social financeira, privilégios de acesso às empresas, às escolas, a planos de saúde, e assim por diante, né? Então, essa questão de acesso às liberdades e recursos que lhes são devidos, né, até mesmo em termos de reparação histórica, né, no sentido que o governo deve separar uma verba significativa, né, para investir em organizações que lutam pelos direitos de raça ou os direitos dos pobres, não é? E que isso precisa então de reparação. A ideia das cotas, não é, de que uma pessoa que nasceu numa favela e sem qualquer oportunidade, ela não pode competir com as outras pessoas, então ela deve ser erguida, né, para que esteja em condições de competir. A gente não vai discutir o mérito disso agora, né, mas a gente percebe que no final das contas, justiça social, alguns defendem a ideia do salário universal, da renda universal, e de que as riquezas devem ser distribuídas de tal forma que todas as pessoas recebam um salário
universal, que todas as pessoas recebam dinheiro, né? E mesmo sem trabalhar. Então, a gente vê muito isso em sistemas, né, onde uma parte significativa da população vive em função da dependência da renda do Estado. Não é? Isso é bem próprio do conceito de justiça social. Gente, muitas coisas controvertidas, né? Interessante também a ideia de justiça reprodutiva, né? Porque aí é, é um conceito que abrange a garantia de direitos sociais e econômicos, reconhecendo a autonomia das mulheres, especialmente no contexto das mulheres negras. Ela considera que as mulheres vão além do papel de gestar, parir e criar crianças, enfatizando, e aqui está o foco, o seu direito a decisões sobre seus corpos e vidas. Esse tema é parte de um debate mais amplo sobre direitos humanos e igualdade. Então, o direito ao aborto é um direito humano. O direito da mulher decidir se ela vai ou não vai abortar é um direito humano e que isso precisa ser protegido pelo governo e que o governo deve legalizar a prática do aborto e deve financiar clínicas de aborto e facilitar o acesso ao aborto e daí isso aqui a gente vê na toda a questão, né? Meu corpo, minhas regras, né? Então e essa é uma discussão que tem prevalecido, né, nas questões políticas, né, também. Por isso que a ideia de justiça reprodutiva é se a mulher ela é engravida por qualquer razão, mas não é uma coisa pode prejudicar a vida financeira dela, ou a vida profissional dela, ou a vida emocional dela, então ela tem o direito sobre o seu corpo. E o feto que foi concebido e está se desenvolvendo ali não é um ser humano com direitos, não é? Até que ele nasça. Por isso que muitos da justiça reprodutiva defendem a tese do direito ao aborto até 9 meses, não é? Inclusive, alguns até discutem, né, de que se por alguma razão a mulher começar a parir e se metade do corpo do bebê estiver fora, ainda assim há o direito da mãe de tirar a vida ali porque o bebê ainda não nasceu. Né? Se depois se nascer e matar é homicídio, mas antes disso não. Então essas questões elas têm gerado muitas controvérsias. Né? Lógico que na perspectiva cristã nós cremos, né, que Deus é o Senhor da vida, que a vida gerada é vida, não é que ninguém tem o direito de tirar essa vida. O bebê também é criado à imagem e semelhança de Deus e também tem o direito à vida. Ah, é uma série de discussões aí, né, sobre situações específicas, mas no meu entendimento, né, nada justifica tirar uma vida, né? Mas é, ah, então, isso tem gerado debates imensos, né? E existe acho que vocês têm visto essas manifestações, né, de mulheres pró-aborto, como aconteceu na Argentina, como aconteceu aqui em alguns países da América Latina, de leis pró-aborto levar as mulheres às ruas festejando e gritando e chorando de alegria por ter conquistado esse direito, né? Então, essa é a ideia de justiça reprodutiva, né? E a gente fica pensando, assim, o que se passa na mente dessas mulheres é porque a maternidade é algo que Deus concedeu às mulheres, não é? E como mulheres podem ser levadas a ter essa percepção, né? Algumas delas até fazendo representação nas praças, né, de fetos abortados e sangue e outras coisas mais, né? A teoria de gênero, né? Essa é uma questão que está aí agora em pauta muito mais, né? Agora, né, recentemente vocês viram, né, essa luta aí, né, que houve, né, entre o trans e... O pessoal está até discutindo, não era mulher, não era homem, e assim por diante. Mas, de qualquer forma, as leis estão dando espaço, né, para que pessoas que são biologicamente homens, se consideram emocionalmente mulheres, têm o direito de serem tratadas como mulheres, em qualquer área, inclusive nos esportes. Então, hoje em dia, transexuais estão ganhando em diversas categorias e ah, porque é uma questão de justiça de gênero, né? Se é mulher, então pode competir com outras mulheres, mesmo que tenha o corpo, a força e a resistência de um homem, né? Então, você pode imaginar, né, até que ponto que a sociedade chegou, né, de falar nesses termos, né?
E isso tem ido além, né? Porque hoje nós vemos pessoas falando que têm o direito de se considerarem pansexuais. Então, todos os gêneros possíveis numa só pessoa, ou pessoas que se consideram animais. E hoje em dia nós vemos a bestialidade. Nessa área também você vê a questão eh, da pedofilia, né? Em alguns casos, eh, grupos, né, estão defendendo pautas nos governos, né, para permitir a pedofilia como algo legítimo em alguns países da Europa. Eh, Além disso, essa questão de que se uma criança ela ela um menino, né, se considera mulher, então o governo deve financiar a cirurgia no sentido, por exemplo, né, eh, de cirurgia, né, dos órgãos genitais e tudo mais, né, para que ah, Redesignação, não é? hein? E redesignação sexual. E também o uso de drogas e, em alguns casos, pais estão perdendo a guarda dos seus filhos, né, porque não aceitam isso. É interessante que, ao mesmo tempo que eles dizem que aos 17 anos um adolescente ainda não tem consciência plena da sua criminalidade, portanto, não deve ser punido como adulto pelos seus crimes, ao mesmo tempo dizem que crianças de 6, 7 anos já podem tomar uma decisão sem a concordância dos pais, né? Você pode imaginar, né, assim, e hoje em dia existem certas ferramentas legais que estão começando a ser usadas para tirar a guarda dos pais, porque os pais são culpados de opressão por não respeitar a sexualidade das suas crianças. O fato é que hoje tem uma história de pessoas que mudaram de sexo na sua infância ou juventude e se arrependeram, removeram útero, removeram mamas, removeram órgãos sexuais e queriam voltar, mas agora não podem mais, né? Então, essa é uma questão que está aí, né? Então, eles dizem que sexualidade é uma construção social e cultural, né? Então, homem e mulher são coisas que são formadas, mas não percebidas na sociedade. Esse conceito sugere que as pessoas não nascem rigidamente como homens e mulheres, mas têm capacidade de se identificar e expressar seu gênero de diversas formas. E isso, se isso ficar somente, por exemplo, dentro de um pequeno grupo, né, que eles não, nós somos revolucionários, nós queremos isso, mas o fato é que isso ganhou o que chama de mainstream da política, do governo, das leis, do judiciário, ah, ah, e que quem não concorda com isso, né, vai sofrer sanções e cancelamento e punição, até mesmo processos judiciais, né, por causa disso, né? Tem a questão da justiça climática, esse daqui é mais controvertido ainda, né? Tem pessoas tão queridas, né, que realmente acham, né, que a gente deve levar essa questão da justiça climática a sério, né? Veja bem, justiça climática tem dois fatores. Em primeiro lugar, essa questão da emissão de carbono e a descarbonização da economia significa de do governo financiar formas alternativas de energia que não combustíveis fósseis, né? Então, a energia gerada pelo vento, carros elétricos e assim por diante. Então, a justiça climática refere-se a um conceito que busca abordar as desigualdades sociais e econômicas exacerbadas pelas mudanças climáticas. Este conceito é central para os movimentos socioambientais, especialmente os liderados por jovens. E enfatiza, jovens aqui, por exemplo, Greta Thunberg, né? E enfatiza que a descarbonização da economia deve ocorrer de maneira justa, garantindo que os grupos mais vulneráveis não sejam desproporcionalmente afetados pelas políticas climáticas, como, por exemplo, pessoas que estão vivendo em lugares onde há desertificação, onde há invasão das águas, onde há poluição e assim por diante. Tem muitas coisas aí que são interessantes, né? Por exemplo, de você captar água do mar, dessalinizar, e até onde qual o impacto disso no ambiente. Hoje em dia as pessoas estão discutindo, né, que essa questão da economia verde, ela acaba sendo um problema, né? Por exemplo, carros elétricos, existem certos componentes e certas substâncias que são de trabalho escravo na África, como lítio, por exemplo.
E que também essas baterias, né, porque a sobrevivência de uma bateria de 15 anos, depois de 15 anos, onde isso vai ser depositado? Porque esse material é altamente tóxico. Como isso vai ser resolvido, né? Então, os carros, os carros elétricos vão ter uma autonomia bem menor. Então, todas essas questões são discutidas, né? Que às vezes, para você produzir certos tipos de produtos considerados amigos do meio ambiente, na verdade, a agressão ao meio ambiente é maior do que se fossem outras alternativas. Muitas questões que são discutidas. O fato é que, por causa da justiça climática, empresas hoje vão ter que pagar uma parte da sua renda para a justiça climática. Para, por exemplo, uma taxa de carbono, de descarbonização, por exemplo. Então, ainda que a empresa ela respeite as leis ambientais, mas ainda assim ela deve assumir um compromisso com a sociedade de investir parte do seu dinheiro para essas questões da exploração de energias sustentáveis e outras coisas mais. Novamente, essa é uma área muito ampla, muito discutida em muitos aspectos, né? A influência da educação, né, talvez essas sejam as coisas mais evidentes, né? E, novamente, eu peguei aqui da inteligência artificial. a, a educação woke refere-se a um enfoque educacional que prioriza a conscientização sobre questões sociais, políticas e raciais. Então, a palavra-chave aqui é conscientização. Essa palavra aqui é freireana. Então, Paulo Freire ele usou isso, né, que uma criança, ela não deve somente aprender quantas panelas existem na casa, mas se tem comida na panela. E se não tem comida na panela, por que não existe comida? Porque existe uma sociedade opressora, capitalista, que não dá oportunidades para os mais pobres de ter acesso à comida. Então, a ideia da educação é de conscientizar, mas ao mesmo tempo conscientizar, até integrando, né, discussões sobre opressão sistêmica e equidade nas salas de aula. E a palavra opressão sistêmica significa que as empresas elas ganham muito dinheiro e não distribuem essas riquezas, né, e os trabalhadores eles têm salários que são injustos. E eu acho que em parte a gente até pode dizer que muitas vezes os empresários poderiam ser mais justos, mas quanto a isso há muitas discussões, né? Mas e também, né, o governo poderia aliviar, né, cargas tributárias imensas, né, que muitas vezes inviabilizam, né, reverter isso em termos de salários melhores. São muitas discussões aí. Mas, de qualquer forma, esse modelo busca sensibilizar os alunos para injustiças históricas e contemporâneas. E aí está a questão agora. Na escola, por exemplo, é dito que os indígenas brasileiros eram povos pacíficos que moravam e estavam em harmonia com a natureza e que, quando os portugueses vieram, houve um genocídio para explorar as terras e coisas do tipo assim. Isso é uma questão discutida historicamente, né? Mas, por exemplo, as tribos que haviam aqui, elas viviam em guerras também, em conflitos, como também as tribos americanas, africanas e tudo mais, né? Ah, e, além disso, né, em grande parte, o que o pessoal chama de genocídio, historicamente falando, houve sim, no sentido de violência, de matança, por exemplo, dos espanhóis lá no Peru e aqui no Brasil, e a escravidão, todas essas coisas existiram realmente, e que deixaram consequências na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, essa conscientização muitas vezes se torna uma espécie de revisionismo histórico e que não permite que as pessoas elas possam compreender a história como ela realmente aconteceu. Ela precisa ser lida numa perspectiva de opressores e oprimidos, né? Novamente, só esse ponto aqui é uma discussão muito ampla, né? Em algumas escolas, isso significa incluir reconsideração sobre essas questões de gênero, né? Então, hoje as crianças estão sendo orientadas, você pode ser quem você quiser, né? E o Estado vai ajudar você a isso. A inclusão de debates sobre temas que normalmente são considerados inadequados, como racismo, né? E hoje a gente vê, por exemplo, essas cartilhas, né, com temas sexuais explícitos e homossexualismo e tudo mais, expostos às crianças, porque há um entendimento que as crianças precisam ser conscientizadas, né? Então, e essa questão na educação, ela está em todos os níveis, né? Desde a educação infantil até as pós-graduações, existem muitas instituições governamentais que não permitem teses que
que contraponham ou questionem os pressupostos da justiça social, né, no entendimento da perspectiva marxista. Qualquer pessoa que tente fazer isso, possivelmente não vai ter um orientador, não vai ter apoio de pesquisa, se quiser defender uma tese supostamente patriarcal, conservadora, opressora, injusta e assim por diante. Então, ah, gente, eu sei que isso gera muitas discussões. De vez em quando eu converso com as pessoas dizendo: Jorge, não é assim, não é desse jeito que você está falando, né? Por outro lado, eu tenho conversado com muitas pessoas que dizem que é exatamente assim. Então, são questões, né? Na política, né, também. Então, é, quais são as áreas de influência? A ideia de woke politics, né, refere-se à abordagem política que enfatiza a consciência e a sensibilização sobre injustiças sociais e desigualdades raciais. Né? Então, e hoje em dia nós vemos muitos candidatos políticos, né, que colocam essas questões de raça, gênero, clima, aborto como fatores determinantes da política. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão do aborto é um dos temas mais significativos, né? E o país realmente está dividido. E então alguns candidatos dizem: nós somos pró-choice, né? Pró-escolha, outros nós somos pró-life, somos pró-vida. E o fato é que hoje isso é um fator determinante, né? E é por isso que, para algumas pessoas, por exemplo, defender o casamento heterossexual, valores cristãos, valores tradicionais da família, isso é algo retrógrado e que, de alguma forma, não é favorável à democracia. Né? E aqui está uma questão interessante, né, sobre a terminologia, né, porque a democracia, por definição, seria o governo do povo e pelo povo, e que o povo teria escolha, não é? E que a maioria vence, né? Essa é a ideia básica, né? Mas que hoje em dia a ideia de democracias para muitas pessoas significa defender uma linha ideológica definida, e qualquer pessoa que conteste os pontos dessa linha ideológica não são democratas, não são a favor do povo. Né? Então hoje há grupos que estão dizendo que a favor do povo significa defender a agenda woke, por exemplo. Né? Se a pessoa não defender a agenda woke, então não é pelo povo. São muitas questões, né, que nós temos aí, né? E nessa área da política, as discussões elas são extremamente problemáticas, né? Porque por causa da polarização, né? No sentido de que há um verdadeiro embate, né? Um confronto em que pessoas dos dois lados são inimigos mortais. Né? E essa é uma questão, né, que eu creio que é importante refletir como cristãos, até onde a gente deve aceitar esse discurso de, de agressividade. Eu creio que nós devemos, a gente depois no final vai falar sobre isso, né? Devemos aumentar a indignação, sim, devemos protestar veementemente contra aquilo que pessoas na sociedade estão fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, e elas são passíveis de salvação e de perdão, e que elas podem ser alcançadas. Talvez a gente não pode dizer, né, de que elas passaram da linha e, portanto, não há mais esperança. Né? Até o momento em que elas cheguem à morte, ainda há esperança. Há esperança das pessoas até mais extremas possíveis, de elas chegarem ao verdadeiro arrependimento. Né? Então, eu creio que na esfera política, isso significa que a gente deveria demonstrar maior sensibilidade, né, e o desejo de ver essas vidas salvas e transformadas. Né? Oi, Zilda, vi sua mão, tudo bem? Ok. Ah, nas empresas, né? As marcas agora estão sendo pressionadas a ir além de seus interesses comerciais clássicos e se tornarem defensoras do movimento woke, né? É uma nova relação entre empresa e consumidor, onde a compra se baseia na disposição da marca de viver seus valores, agir com propósito, se necessário, dar o salto para o ativismo. Né? Então, até surgiu essa expressão, né, especialmente na perspectiva da direita, né, de que quem lacra não lucra, né? Porque hoje em dia nós vemos empresas gigantescas que estão tentando ganhar
clientes, né, a partir da agenda woke, e para muitos não tem dado certo. E de vez em quando a gente vê até situações bem específicas, empresários que praticamente quebraram porque não conseguiram mais vender, perderam a sua competitividade. Mas o fato é que as empresas hoje elas estão trazendo a agenda woke para dentro das suas práticas corporativas de uma forma extremamente intensa. Né? Então, por exemplo, justiça racial, né? Que é necessário ter uma cota de negros dentro do corpo de funcionários, né? E inclusive nos diversos escalões. Então, e uma palavra, né, que é muito uma palavra que é muito forte é meritocracia, né? Que, eu me lembro uma vez eu estava comentando sobre isso e uma pessoa ela foi muito forte. Gente, não é meritocracia, tem que ser justiça, né? Então, a ideia de que se você disser de que uma pessoa só pode crescer dentro da empresa porque é um funcionário eficiente, competente, que produz, que vende e tudo mais, você está privilegiando pessoas, mas você não está exercendo justiça. Você tem que ter uma cota para gays, tem que ter uma cota para negros, tem uma cota para mulheres que precisam ocupar as diversas posições, né? Isso até gerou toda aquela controvérsia agora recentemente, né, com o atentado contra o ex-presidente Trump, do fato de mulheres estarem ali no serviço secreto e a pergunta é por quê? Porque eram pessoas competentes, como é que lida com isso, né? O fato é que também direitos LGBT, né, a ideia de que é necessário, né, também que haja uma participação mais efetiva, né, de pessoas no mundo corporativo, a ideia da mudança climática, né, como eu já falei, né, não somente das empresas lutarem para poluir menos ou lutarem para produzir menos, usar menos energia à base de fósseis, combustíveis fósseis, mas também de separar uma parte da sua renda para investir, né, nas questões climáticas, né? Também a questão do cuidado reprodutivo, abortos, empresas, né, que fazem campanhas pró-aborto, né, incentivam as pessoas a ter uma consciência sobre isso. Essa questão também de gênero, né, e aí entra isso, né, de que, por exemplo, funções que seriam basicamente destinadas a homens, mas aí isso é visto, não, se uma pessoa se declara se uma pessoa. É basicamente o inverso, né? Mas se uma pessoa é mulher, mas se declara homem, então ela está apta para aquela função, né? E também a questão de imigrantes, né? No sentido das empresas aceitarem mais imigrantes ilegais, né? Porque a força do trabalho precisa disso, né? E eles precisam de oportunidades. Que as fronteiras são um ato de opressão, porque cria uma barreira das riquezas de uma nação em relação a pessoas necessitadas, né? E assim por diante. Gente, eu sei que tudo isso gera uma série de discussões. E aí você pode imaginar, né, para os empresários como lidar com isso, né? Existe, por exemplo, hoje em dia, certos documentos, né, que as empresas precisam assinar de conformidade, né, com esses pressupostos, e se a empresa não aceitar, então ela não vai receber benefícios do governo, não vai receber algum tipo de incentivo fiscal, ela pode receber uma classificação negativa no mundo corporativo e assim por diante, né? Então, eu estou falando sobre toda essa agenda, não é, que a gente está comentando aqui. Ah, é interessante também a influência, né, a influência do movimento woke no entretenimento, né? Isso também é muito falado, né? E o fato é que nos últimos anos a gente vê que tanto nas séries TV, até em desenhos animados e em filmes e grandes produções, ah, é, por exemplo, Hollywood estabeleceu um princípio, né, de que deve haver representatividade, né? Então, por exemplo, O Senhor dos Anéis foi considerado como foi considerado é, sexista, né? Porque, aliás, racista, porque não incluiu negros entre os atores.
não é? E que depois que nós vimos agora, né, a nova série, né, sobre Anéis de Poder, incluíram já outras pessoas. E a gente vê que hoje em dia, por exemplo, os atores têm que ter um asiático, um negro, um homem, uma mulher, um gay, talvez um transexual, e que todo esse conjunto precisa estar bem representado em qualquer produção. E você vai perceber, né, que hoje em dia muitos filmes fazem exatamente isso, né? Até mesmo colocando negros onde eles não estariam historicamente, mas precisa haver representatividade, né? E que, ao mesmo tempo, muitas coisas não podem mais ser ditas, né? Brincadeiras e piadas e tudo mais, como acontecia antes. Todo mundo está ficando cansado do politicamente correto. Estamos realmente em uma geração de maricas. Todo mundo está pisando em ovos. Vemos pessoas acusando outras de serem racistas, todo tipo de coisa. Quando eu cresci, essas coisas não eram chamadas de racistas, né? Diz Clint Eastwood, né? Famoso ator, né, de faroeste, diretor. E essa questão toda do entretenimento hoje em dia está tendo uma espécie ah, de reação contrária, né, de um backlash, como o pessoal chama, no sentido de que muitas produções elas realmente estão fracassando e estão causando crises nos estúdios e tudo mais, né? Aí tem, por exemplo, essa versão, né, do Caça-Fantasmas, né, depois veio outra, né, que tentou recuperar em parte, mas está aí, né? Teria que ter um grupo só de mulheres caça-fantasmas, né? Então, e novamente, né, nós temos aqui uma mulher negra, uma mulher mais obesa, outra mulher cabelos é, marrons, né? E uma loira e assim por diante, né? Então, a gente vê essa questão da representatividade. Novamente aqui, né, The Marvels, né, mesma questão, né, esse desenho aqui, né, ele realmente tem um menino homossexual, né, ah, é, aqui também, né, no Buzz Lightyear, né, nós temos aqui um casal de lésbicas, né, e o filho. Aqui é o Acolyte, né, da Disney, né, é um casal de lésbicas, né, e uma negra e outra branca, né, mas com ela que é outro tipo de raça. Então, só estou trazendo isso, gente, para lembrar, né, que é, hoje em dia as pessoas vivem em função do entretenimento. Então, e quando as pessoas estão assistindo, elas estão sendo doutrinadas, elas estão sendo levadas a refletir e ver cada vez com maior naturalidade. E, e essa é a ideia, não é? Então, Hollywood tem essa proposta, não é, de usar o seu poder, né, para fazer isso. E aí tem uma discussão até mesmo dentro do ambiente do entretenimento, né, que algumas pessoas estão dizendo assim que, no geral, as pessoas querem filmes normais, né, como foi o caso, por exemplo, de Top Gun, né, ou agora mais recentemente Twister, né, no sentido de filmes que não lacram, né, como se diz assim, né, mas que são boas produções e que em bom entretenimento, né, sem que tenha que apelar para essas questões. Então, essa é uma toda discussão, né, no mundo do entretenimento, né? A saúde, né, especialmente a questão da saúde reprodutiva, né, a questão do aborto. Hillary Clinton, né, disse: você não pode ter saúde materna sem saúde reprodutiva. E a saúde reprodutiva inclui contracepção, planejamento familiar e acesso ao aborto legal e seguro, né? Então, e isso tem levado a investimentos maciços, né, em órgãos do governo, né, que promovem a prática do aborto. Sheila Jackson Lee, né, que faleceu agora recentemente, né, ela disse: marchar com mais de 1 milhão de mulheres em apoio aos nossos direitos reprodutivos foi uma das experiências mais empoderadoras que já tive, tanto como mulher como membro do Congresso. Então, Sheila Jackson Lee, né, ela se sentiu empoderada, né, por participar de uma manifestação pró-aborto.
E a ideia básica é isso, né, de que aborto é uma questão de saúde pública. Isso é, como é que você vai deixar que as mulheres morram em clínicas imundas e sem qualquer cuidado profissional e assim por diante, ou morram e então toda essa questão está sendo discutida, né? Mas é interessante que todo esse movimento eles evitam falar sobre o bebê, né? Inclusive eles dizem não é bebê, é um feto, né? Mas para todos os efeitos, né, o feto é um bebê em desenvolvimento. Até a palavra feto significa bebê, mas eles têm muita dificuldade de aceitar que ali existe um ser humano, né? Ah, e no meu entendimento, gente, essa é uma das áreas mais sérias, né? Todas elas são muito sérias, mas quando um governo diz para nós usar, diz para que nós possamos contribuir com os nossos impostos para matar crianças, aí eu diria que nós estamos diante de um genocídio em massa, realmente. Milhares e milhões de seres humanos sendo mortos pelo Estado, pelo apoio do Estado, em nome da justiça reprodutiva, em nome do direito da mulher. Isso é uma questão impensável, né? Mas que está acontecendo e acontecendo de forma generalizada, né? Na questão de legislação e justiça, né? O fato é que os governos progressistas, né? Eles têm feito, né, com que leis sejam decretadas em favor da agenda woke. E não somente isso, né? Também é, criam previsões legais para punir quem se opõe, né? E o objetivo de um promotor woke não é justiça, Estado de Direito, mesmo segurança, é justiça racial e social radical. Em outras palavras, é um tipo de polícia, né, sente que pode confiscar bens, pode destruir empresas, pode é, ah, prender, pode cancelar e assim por diante. Então, na questão da justiça é muito mais sério, né? Por exemplo, quando até os órgãos superiores de justiça começam a decretar, por assim dizer, ex officio, né? Assim, nem sei se é ex officio realmente, né? Porque as principais questões deveriam ser decididas pelo, pelos legisladores, né? Mas permitindo aborto e outras coisas mais, né? Então, e hoje em dia também, né, se uma pessoa for suspeita de um leve preconceito em relação a um homossexual, ele pode ser denunciado na justiça e responder a processo. E se houver uma mensagem ou palavras que foram ditas e foram gravadas e tudo mais, no geral a punição é extremamente severa. Pessoas que são canceladas, né, no sentido de perderem seus negócios, até mesmo a sua reputação. Então, hoje em dia, o que Alvin Bragg falou é uma coisa impressionante. Já não é mais uma questão de justiça, Estado de Direito ou mesmo segurança. É uma questão de justiça racial e social radical, né? Quem não se conforma vai ser punido, né? E na religião. Então, essa influência também está presente, né? Por exemplo, alguns pastores que falam sobre a culpa branca, né? Então, só o fato de alguém ser branco já é culpado, já é responsável. Ah, e, e por isso precisa participar ativamente, não é, de processos, né, de reparação e justiça em relação às classes oprimidas. Ah, Pessoas, né, que falam sobre o racismo sistêmico nas igrejas, no sentido, também naquela linguagem da reparação, né, e tudo mais, né? Hoje em dia, muitas igrejas, né, estão promovendo o feminismo, né? E essa é uma questão. Eu creio que a Bíblia mostra, né, que homens e mulheres foram criados com dignidade, que são pessoas que têm funções específicas na sociedade, e que devem ser valorizadas e tudo mais, né? Ah, mas hoje nós vemos um tipo de feminismo radical mesmo dentro das igrejas, e então isso está cada vez mais presente, né? Da mesma forma, a ordenação gay, né? Diversas denominações históricas hoje ordenam ministros gays, inclusive colocam, né, as faixas do orgulho gay nas paredes da igreja, se vestem com as cores do arco-íris, né? Mostrando que isso. Esses dias vi até
um pastor trans, né, falando, né, sobre os direitos dos trans. Marxismo e justiça social, né, muitas igrejas, né, que defendem a tese de que a igreja deve se aliar a governos marxistas, ainda que eles defendam toda essa agenda, mas por causa da justiça social, então cristãos não podem se alinhar com perspectivas de direita. E alguém já disse, né, que é, um verdadeiro cristão precisa ser necessariamente marxista. Um pastor falando, usando essa linguagem, não é? Então a gente vê essa influência, né, também dentro das igrejas, né? Inclusive essa ideia, né, de que você precisa se aliar, né, mesmo a governos, né, que podem apoiar os pressupostos até do marxismo mais radical. A ideia da teologia do amor incondicional, no sentido que Deus ama todos incondicionalmente. Veja bem, o amor de Deus é incondicional, no sentido de que ele nos alcança com a sua graça e tudo mais. Só que a ideia é de que Deus aceita como você é. Então, e por isso ninguém vai condenar ninguém. Não é? E hoje em dia, diversos pastores e líderes de influência nas redes sociais, na internet e tudo mais, estão já agora promovendo, né, a causa LGBT no contexto das igrejas, né? E está se multiplicando o número de igrejas inclusivas, né? Em diversos lugares. A ideia da atualização das escrituras, no sentido de que a Bíblia ela não deve ser lida nos seus próprios termos, porque ela é opressora, então ela precisa ser relida, ela precisa ser atualizada a partir dos desafios contemporâneos. Né? A influência da teologia liberal, né, de que muitas pessoas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, é um texto religioso importante, mas que não é normativo. O que é normativo é o contexto, é a praxis, é a realidade histórica. A gente não vai entrar em detalhes aqui. E missão com mera transformação social. Né? Realmente a igreja foi chamada para ser sal da terra, luz do mundo, impactar as pessoas em todas as áreas, termos cristãos representantes do evangelho em todos os segmentos da sociedade, nas diversas ações da sociedade. Eu creio que isso é uma coisa bíblica, não é? Que Deus seria muito glorificado, né, se os cristãos assumissem as suas vocações e tudo mais. Mas existem grupos hoje em dia que reduziram a missão à transformação social e, no geral, numa perspectiva progressista de esquerda. E que hoje em dia existem missionários que dizem que você não pode mais ir para a África e desafiar alguém de uma tribo africana a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, porque isso seria um ato colonialista branco de opressão. E que a forma de você alcançar aquela pessoa é demonstrando amor, compaixão e ajudando elas a corrigir as injustiças e a buscar melhores meios de vida, e que isso é a missão transformadora, isso é o reino de Deus na Terra. Então a gente vê, eu só estou mencionando algumas coisas, gente, a influência da agenda gay, ela é maciça, profunda, em diversos aspectos da religião e da igreja hoje. Ah, Quais são as críticas ao movimento woke? Né? São críticas tanto de pessoas mais conservadoras e outras nem tanto. Né? Mas, por exemplo, a cultura do cancelamento não permite compaixão. Se uma pessoa pecou nessa perspectiva, né, de ter dito uma coisa inconveniente ou imprópria em relação a alguém de uma raça, alguém de uma orientação sexual, então essa pessoa ela deve ser castigada, punida, cancelada de todas as formas possíveis. Né? Não há espaço para compaixão. Né? Então, e essa cultura do cancelamento é uma coisa impressionante, né? Porque a partir daí a pessoa se torna um páreo na sociedade porque ela foi exposta. Né? E isso não somente no sentido das redes sociais, ou no sentido dos meios de comunicação, mas também no meio empresarial, também no meio político, no meio judicial e assim por diante. Né? O autoritarismo institucional, né? Isso é no sentido de que quem não se conforma, então vai ter que responder às leis. Na verdade, muitas leis que estão alinhadas com a agenda woke, elas já são vigentes.
E aí entra essa questão, né? Até onde um cristão deve se submeter às autoridades constituídas? Porque, às vezes, submeter às autoridades constituídas significa violar sua própria consciência, suas convicções a respeito do Evangelho, sua lealdade a Cristo. Mas o autoritarismo institucional é quando as próprias instituições, organizações e tudo mais, elas aceitam a agenda woke e usam esse poder, né, para punir e castigar e tudo mais quem não concorda com isso. Né? E isso sem qualquer. E muitas vezes pessoas dizem que pessoas que cometem esses crimes, né, por assim dizer, na perspectiva woke, elas não podem ser redimidas e elas vão ter que responder por isso. E é interessante que dentro dessa questão, muitas vezes as pessoas que cometem crimes são vistas como vítimas. E aí está outra questão, né? A vitimização. Né? Então, por exemplo, o assaltante que assalta pessoas na rua é por causa da injustiça social, estrutural, sistêmica, e que como ele não consegue produzir a sua renda através do trabalho, então ele tem o direito de tirar a posse de outras pessoas porque aquela posse que a pessoa tem, ela foi adquirida por um ato de opressão capitalista, e então a pessoa pode tirar um iPhone da mão de alguém e colocar no bolso por uma questão de justiça social. Né? Inclusive, nos Estados Unidos, hoje em dia, em certos lugares, você pode entrar em lojas e você pode levar até US$ 900 de mercadoria sem ser acionado, sem ser denunciado pela polícia. Né? Então, hoje, pessoas entram de diversos lugares, né, e levam inclusive, aqui no Brasil também há pessoas que defendem a tese de que deveria haver um valor mínimo que o ladrão não poderia ser punido pelo fato de levar. Né? E se a pessoa é vítima, então ela se sente no direito de atacar. Por exemplo, crimes violentos muitas vezes são atos justificados por causa da violência recorrente, opressora, capitalista e assim por diante. Né? Então, pessoas, né, que, por exemplo, são trans e alguém olha de uma forma diferente, só isso já seria suficiente para agressividade, socos e atacar fisicamente e tudo mais. Quando a gente vê casos de pessoas que entram nas lojas, derrubam tudo, porque são vítimas do preconceito. Né? A comercialização da ideologia essa é uma outra crítica, né, porque se tornou uma coisa comercial. Né? Isso é muita gente ganhando dinheiro, né? Especialmente quando o dinheiro vem do governo. Né? Mas também no comércio, né, e assim por diante. Oportunismo institucional, né, e uso do dinheiro público. E quando falo sobre oportunismo, significa que mesmo pessoas que no seu coração não se alinham com a agenda woke, ainda assim se beneficiam disso, usando as ideias, os argumentos e tudo mais. Né? Às vezes até interessante, né, que pessoas que estão em campanhas políticas falam um monte de coisas, né, a favor dessa agenda, né, mas na vida particular às vezes escapa um vídeo, uma observação e tudo mais, e que a pessoa não crê em nada disso daí, pelo contrário, né, mas por uma questão de oportunismo, essas pessoas têm esse discurso, né, porque sabem que muitas verbas são destinadas para coisas desse tipo, né, igual era o apoio e assim por diante. Eu tenho visto que muitas pessoas dessa área estão vendo na agenda woke a oportunidade de pegar dinheiro. Né? Então, se verbas são destinadas, né, a certos grupos e certas situações, então eu vou entrar. Forma uma ONG, uma organização e capta esses recursos. Né? E, infelizmente, muitas vezes esses recursos não são usados para causas justas e assim por diante. Policiamento da linguagem, né, que, inclusive, né, esses dias eu vi dentro de, um, de uma espécie de cartilha de uma prefeitura, né, sobre a questão do uso da linguagem, né, a linguagem correta. Né? Então, você tem que usar uma linguagem neutra. Você não, se a pessoa diz, olha, eu me identifico como tal, então você não pode usar outra coisa, porque aí você está exercendo ódio e opressão e tudo mais. Então, é necessário né, que você use a linguagem correta. Né? Um caso famoso, né,
de Jordan Peterson lá no Canadá, né, que ele lutou contra isso, né, e finalmente ele foi demitido da universidade porque ele disse: eu vou levar as minhas convicções até as últimas consequências. Né? Cerceamento da liberdade de expressão é que você pode fazer qualquer coisa que esteja alinhada com a agenda. Mas se não tiver, então você vai ser punido, vai ser cancelado. As big techs, por exemplo, né, elas estão o tempo todo policiando como é que você usa a sua linguagem. E se eles entenderem que a sua linguagem ela não está sendo conveniente e correta, então você pode perder a sua conta, você pode receber strikes, né, como o pessoal diz, e assim por diante. Inclusive, não é, um dos aspectos dessa agenda é de tentar controlar os meios de comunicação, especialmente as redes sociais. Porque as redes sociais você pode dizer qualquer coisa, não é? Só que isso não é do interesse. Então, é, como é que pode se deixar, né, que cristãos exalem tanto ódio dizendo que Deus planejou o casamento entre um homem e uma mulher? Isso precisa ser silenciado, porque isso não está de acordo com a nossa agenda. E assim vai. Ataca os valores conservadores, né? Então, vocês podem observar que no noticiário e tudo mais, as pessoas elas falam de uma forma bastante pejorativa quando se fala sobre valores conservadores, né? Porque para eles o natural é aceitar essa agenda. Né? Então, quando aparece alguém fazendo algo diferente, então isso é considerado crime. Né? Interessante, né, que agora nessas Olimpíadas, né, assim, alguns teve um atleta, né, que um surfista, né, que teve que tirar a imagem de, acho que do Cristo Redentor da sua prancha, né, porque não podia ter símbolo religioso. Ao mesmo tempo, na abertura foi feita uma agressão ao talvez um dos símbolos mais significativos do cristianismo, e aquilo foi visto como algo natural. Então você vê isso está dentro, né, dessa agenda, né? E o ataque ao cristianismo mesmo, né, no sentido de que desde o início a ideia a gente pode dizer do iluminismo e de Nietzsche e o pensamento pós-moderno e o marxismo e assim por diante, todos eles vieram, né, com essa ideia, né, de que o cristianismo é um mal que precisa ser erradicado da sociedade. Então você pode imaginar que naquela celebração da abertura das Olimpíadas, eles disseram: nós não queremos a ceia de Jesus Cristo. Nós queremos a ceia do deus Dionísio e as orgias sexuais e todo tipo de liberação moral, inclusive com uma criança ali. Claramente, né, indicando a ideia da pedofilia. O que é que aquela criança estava fazendo ali? Toda a ideia pagã, idólatra. Por isso, gente, nós devemos lembrar, né, das palavras do apóstolo Paulo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os surgimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, nós temos uma questão séria aqui, porque tem alguns cristãos que dizem: não devemos ser radicais, a gente também não deve fazer, não foi bem assim, não foi a intenção deles, foi tudo normal. Sabe, quando isso acontece, a gente vê o que está acontecendo, não é? Porque nós devemos ter discernimento em relação àquilo que está acontecendo, não é? Então, quando pessoas que dizem ser cristãs, elas simplesmente não percebem, isso mostra que isso já faz parte do problema, já faz parte do processo, não é? E o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse século. A gente não pode aceitar esses pressupostos, né? Em nome da tolerância, da inclusividade, da diversidade. Nós não podemos aceitar essas coisas, não é? Alguns, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos lembrar que existe uma luta espiritual, e eu quero enfatizar isso, né? Porque alguns dizem: agora está espiritualizando. É espiritual. Quanto mais sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você gostaria de ter uma evidência mais clara de que o diabo está atuando
na cultura, nos governos, no entretenimento e tudo mais, do que aquilo que nós vimos agora recentemente? Existe uma realidade espiritual e por isso nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. O diabo existe, demônios existem, eles estão atuando nas mais diversas áreas e parece que agora eles estão sentindo a vontade para se apresentar para os olhos do mundo inteiro, né? E sem qualquer constrangimento. Né? Então, gente, para a gente abrir um espaço, né, agora, eu só gostaria de trazer essas palavras aqui. Qual é a resposta cristã ao movimento outro? Em primeiro lugar, compreensão. A gente precisa entender o que é. Entender o que é no seu nível filosófico, no seu nível histórico, no seu nível cultural, no seu nível espiritual. Nós precisamos compreender. É uma pena que hoje em dia muitos pais não sentem a necessidade de aprofundar a compreensão dessas questões e deixam que os filhos se exponham a tudo isso sem qualquer responsabilidade em relação ao cuidado pelas crianças. Eu diria especialmente pelas crianças. A indignação. A gente não pode achar que é natural. Porque como é que um cristão ele pode ver uma agressão tão violenta às verdades do evangelho e simplesmente achar que é normal? Não, não é. Terceiro, compaixão. Sim, são pessoas muitas vezes dominadas por demônios, mas elas podem ser libertas, como aqueles endemoniados que nós vemos no ministério de Jesus. Podem ser salvos, podem ser transformados. Quarto, educação. Eu creio que mais do que nunca nós precisamos, como esse momento que nós estamos aqui, talvez outros momentos, né, para discutir essas questões e aprofundar a nossa compreensão, para que nós possamos saber como agir, o que fazer. E eu diria, por exemplo, que nós precisamos ocupar muito mais os espaços que existem no mundo virtual com as verdades cristãs. Às vezes nós vemos tantas coisas do mundo evangélico, mas nem sempre esse esforço de compreender o momento que nós estamos vivendo e o que Deus quer que nós façamos, que responsabilidade nós devemos assumir. Ação nas nossas igrejas, na pregação, no ensino, ação em nossas famílias, ensinando as nossas crianças, ação na sociedade, no lugar onde Deus nos colocou, mesmo sabendo, mesmo pensando, mas Jesus está voltando, sim, mas tudo que estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer, até que Jesus volte. Eu queria incentivar vocês depois a lerem Apocalipse, especialmente os capítulos finais sobre essa questão.